Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma carta que Paulo escreveu a uns irmãos de Colossos, a carta aos Colossenses. Vamos trocar aqui algumas ideias importantes aqui. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, tudo que nós precisamos, sem exceção, tudo que nós precisamos, que esteja dentro da aprovação de Deus, nós encontramos em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos, que esteja debaixo da aprovação de Deus, nós encontramos em Cristo Jesus. Ele nos abençoa, nos encaminha, nos dirige. Ele abre as portas certas, Ele fecha as portas erradas, mas a grande verdade é que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e se nós estivermos nele, e ele estiver em nós, nós seremos frutíferos, produziremos, segundo a espécie da árvore. Então nós faremos tudo segundo a vontade de Deus, tudo segundo o coração de Deus. Então eu quero mostrar para vocês uma visão de Paulo a respeito disso. Tudo que nós precisamos, tudo que nós sonhamos, desejamos, se for algo que se encaixe no propósito de Deus, que esteja dentro da vontade de Deus, dentro do cuidado especial de Deus sobre as nossas vidas, esse elemento ocorrerá, isso acontecerá. Pode ser que demore um pouco mais do tempo que você espera, pode ser que seja antes do que você imagina, não importa o tempo, importa que seja a hora certa para Deus. E Deus não se atrasa nem se adianta, Ele sempre age na hora certa. Por isso que nós temos que viver da perseverança e da fé. Perseverar é esperar o tempo de Deus, e fé é aguardar ainda as coisas que não são, como se já fossem, na intimidade dos nossos corações. Desde que tudo converja para a bênção e a glória do Senhor, então isso poderá se transformar verdade na nossa experiência. Então, gostaria que nós abríssemos aí em Colossenses capítulo 1, o verso 13 e 14. Tudo que nós precisamos, encontramos em Jesus. Então veja só, tudo começa com um grande resgate. A Bíblia diz que nós estamos longe do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos resgatou para uma comunhão com Ele mesmo. Se lembra do versículo que diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e colocou na igreja a palavra da reconciliação. Então o Senhor interessou-se por se reconciliar conosco, e Paulo registra isso de uma maneira muito especial. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu. Olha que coisa interessante, o Senhor nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino. O que está falando aí? Está dizendo duas coisas importantes. Nós somos libertos de uma situação, e somos transportados para outra situação. Então somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então olha o que Deus fez conosco. Ele nos libertou, e Ele nos transportou, e Ele nos encaixou no reino do Filho do seu amor. Então nós que passamos por esta experiência de transformação, de realocação das nossas vidas, que sai do império das trevas e se acopla ao reino do Filho do seu amor, nós que passamos por essa experiência, somos bem-aventurados, somos abençoados, e o nosso coração deveria transbordar de gratidão. Por quê? Porque nós estamos, diz ali a Bíblia, presos embaixo do império das trevas, mas o Senhor foi lá naquele império e nos resgatou. A palavra bíblica para salvação é resgate. Ele nos resgatou daquele império
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele nos reposicionou, tirando-nos de uma situação e colocando-nos em outra situação, totalmente diferente e grandemente abençoada, porque não somente nos libertou, mas nos encaixou dentro do reino do Filho do seu amor. Por isso que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, que nós somos o quê? Filhos de Deus, porque passamos por essa experiência de libertação e de resgate. E agora nos encaixamos dentro do reino do Filho do seu amor. E com essa identidade, não de pessoas encaixadas no reino das trevas, mas pessoas agora encaixadas no reino do Filho do seu amor. Então houve uma mudança de posição. Então nós, neste primeiro momento, começamos nisso. Agora veja o verso seguinte, olha só o que o Paulo vai dizer. No qual Jesus, no qual reino, temos a redenção, a remissão dos nossos. Por que ele nos resgatou e por que ele nos levou para lá? Como é que ele nos libertou e levou? Por conta da redenção que ele nos deu e por causa da remissão dos nossos pecados. Eu não sei se vocês entendem o que é remissão. Antigamente eu tinha um título de um clube lá do Rio de Janeiro chamado Clube Minas Gerais, não sei o que, era um clube lá, Clube Montanha, não sei o que, Minas Gerais, que era uma companhia. Então a gente comprava um título e pagava umas tantas prestações. Ao final daquelas prestações, a gente era considerado sócio remido. Não precisa mais pagar nada, porque o que nós pagamos já deu para nós a remissão de qualquer dívida, de qualquer compromisso. Então, sócio remido era aquele que tinha pago determinadas coisas e não precisava pagar mais nada, pois o Senhor Jesus Cristo nos remiu. Ele nos deu a remissão dos nossos pecados, ou seja, Ele pegou os pecados que estavam sobre as nossas vidas, praticados por cada um de nós, e a Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, quando na cruz Ele levou sobre si a condenação que estaria sobre nós, representada pelos pecados que foram tirados de nós e lançados sobre Ele. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a Bíblia diz que nós estamos remidos do nosso pecado, porque o Senhor levou sobre si estas nossas dores. Por isso que a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o pecado que estava em nós foi purificado pelo sangue de Cristo, de modo que o Senhor pega este pecado, lança sobre a cruz do Calvário e nos dá esta tão grande salvação. Então, e redenção é a salvação. A salvação vem dessa remissão de pecados. Por isso que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele foi aquele que levou sobre si as nossas condenações. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Paulo diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque estando em Cristo Jesus, estivemos com Ele na sua morte, estamos com Ele na sua ressurreição. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, então, é nova criatura. Aquela velha vida, antiga vida do império das trevas passou. Agora é uma novidade de vida, é uma vida nova em Cristo Jesus. Então veja agora o verso seguinte. Isso é só para mostrar que tudo que nós pensamos, queremos, desejamos, almejamos, se nós prestarmos atenção, tudo vai estar em Cristo e vai chegar a nós através da graça e da bênção que Ele representa para cada um de nós. Então, diz assim, Ele, o Senhor, Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Ele é a origem de tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que a gente vê o Senhor na face de Cristo. Cristo é a revelação especial de Deus. Por isso que a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, era a palavra, e este Verbo estava com Deus, esta palavra estava com Deus. Mas esta palavra se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, Jesus é esta presença com o Pai, que se humaniza e vem ao nosso encontro, estabelece um relacionamento conosco. Por isso que a Bíblia diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo. Ele veio para nos reconciliar com o Pai, para que nós pudéssemos recuperar aquela posição que tínhamos com Ele, antes da nossa queda. Então tirou a gente do império das trevas, para nos levar para o reino do Filho do seu amor. E o Senhor Jesus, então, é esta visão da presença de Deus no alcance da nossa experiência. Por isso que o nome dele no nascimento foi Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então ele é a imagem do Deus invisível, que se torna visível na pessoa de Jesus, e que quer dizer Deus presente na nossa experiência pessoal. Reconhecer isso é reconhecer o propósito e o plano de Deus. E aceitar isso e vivenciar isso é vivenciar o propósito e o plano de Deus. É pela fé que nós recebemos esta bênção e aceitamos esta bênção, e é pela mesma fé que nós experimentamos a bênção desta tão grande salvação, né? Então, veja agora um ponto seguinte que eu queria que os irmãos... Já colocou aí? Não. Só, coloca aí, por favor, o capítulo 15, o verso 15. Verso 15. Se nós somos resgatados de Deus, se nós somos chamados por Deus, agora vem a obra da reconciliação que Ele faz entre nós e Ele. Veja a partir do verso 15. E esta é a imagem do Deus invisível primogênito de toda a criação. Vamos até o verso 21 aí, tá? Próximo. Olha, assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o que o autor Paulo está dizendo aqui? A complexidade de toda a criação passa pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é a representação divina ao nível do nosso entendimento, para que nós compreendamos que nada está fora da sua abrangência. Ele, então, abrange a criação, todas as coisas sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberania, potestades, principados, tudo que existe. Não tem nada que escape à presença do Deus poderoso da criação invisível e que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo visível. Então, em Cristo, nós compreendemos o conjunto da obra de Deus. Vai percebendo o que vai dizendo no verso 16, assim, verso 17, Ele é antes de todas as coisas. Então, nós estamos falando de um Jesus que é antes de todas as coisas. Você presta atenção nisso? Você entende isso? Ele é antes de todas as coisas, porque ele não estava com o Pai, ele não era um com o Pai, então ele é antes de todas as coisas. Mas assim, e nele tudo subsiste. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele. Então, nele tudo subsiste, ou seja, em Cristo nós temos a convergência de toda a grande criação de Deus, e Ele é a imagem do Deus invisível, ao nível do nosso entendimento, ao nível da nossa compreensão. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque é inesgotável o conhecimento que está presente nele e que nós não temos condições de alcançar. Por isso que são insondáveis os seus juízos. Significa que não tem sonda que possa alcançar a profundidade, a amplitude, a grandeza daquilo que Jesus representa, porque muito mais do que a sua visão histórica, a sua presença histórica, é o fato que Ele é a representação do Deus invisível no nível da nossa compreensão, do nosso relacionamento, porque Ele veio para estar conosco e compartilhar o reino de Deus conosco. Como é que diz? Se eu chego até vós, se eu expulso demônios, se eu consolo os abatidos, se eu expulso, se eu
conforta, eu curo os enfermos. É chegado até vós o quê? O reino de Deus. Então Jesus diz, com a minha chegada chega até vós o reino de Deus. Com a minha chegada chega todo esse conjunto do Deus invisível que se revela na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grandiosidade de Jesus é esta. E como as pessoas não têm essa compreensão da palavra, pensam que Jesus é como uma outra pessoa qualquer, talvez um filósofo, talvez um rabino, ou alguma coisa dessa natureza. E foi assim que eles o trataram no tempo em que ele andou entre nós. Mas a grande verdade é que Jesus é muito transcendente a estas impressões restritivas. Ele vai muito além disso. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele está a grandeza de Deus, a potencialidade de Deus, ainda que restrita pela sua humanidade, mas nele se manifesta o Deus invisível da criação. O que é uma experiência transcendente, eterna, infinita, se mostra na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós amamos Jesus, porque Ele é muito especial para nós. Não é apenas uma figura histórica, Ele é a presença do Deus poderoso no meio de nós. Por isso que a Bíblia diz, em se cumprindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher. Na verdade, ele entra na história pelo canal natural da maternidade. Mas ele não foi gerado pelo canal natural da maternidade, ele foi obra e graça do Espírito Santo. Tanto que a Bíblia diz, o que está gerado em você é obra do Espírito. Então Jesus é obra do Espírito Santo. Não é alguém que nasce do conceito natural, orgânico e biológico. É alguém que é obra de Deus, no ventre da Maria. Por isso que em relação ao nosso mundo, ele não é primogênito da Maria, ele é unigênito de Deus antes de tudo. É o único, depois ele é primogênito da Maria. Depois ele nasce primeiro da Maria, mas antes ele é o unigênito do Pai, que se humanizou, que se fez carne, habitou entre nós. Ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu. O que era seu? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Às vezes restringimos, ele veio para os judeus. Não, ele veio para o que era seu, para a terra que era sua, para a terra que ele construiu, a entregou ao cuidado dos homens. Ele veio para esse conjunto, ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam, antes rejeitaram. Tanto os judeus o rejeitaram, como a humanidade o rejeita. E o fato de rejeitar não invalida o fato que ele é a imagem do Deus invisível, que ele é a revelação do Deus invisível. Por isso é que existem pessoas que têm fé e pessoas que não têm fé, porque a fé é o divisor que nos faz enxergar em Jesus o Filho extraordinário e gracioso de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance o dom da vida, a vida eterna. E diz aí na Bíblia o que é a vida eterna, e a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então esta vinda de Jesus tem a ver com esta expressão vida eterna, vida não quantitativa, mas vida espiritual na sua mais ampla expressão, e que nós só vamos conhecer na medida em que conhecemos o Senhor, convivemos com o Senhor e nos sentimos em comunhão com o Senhor. Nossa mente vai se abrindo, nosso coração vai se abrindo, nossos olhos vão se abrindo e vamos vendo o mundo de Deus, a direção de Deus, a revelação de Deus, e cada vez mais vamos conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer, experimentando esta bênção de sabermos quem é o Senhor e como nós podemos nos relacionar com Ele. Isso enriquece a nossa vida, abençoa a nossa vida, engrandece a nossa vida. Por isso que Jesus, então, é esta revelação que veio para nos reconciliar com o Senhor. Dá mais um passo aí, por favor. Olha assim, ó. Ele é a cabeça do corpo, a igreja.
Então não tem uma igreja aqui? Quem que é cabeça desse movimento? Cabeça desse organismo? É o Senhor. Mas como que Ele é cabeça aqui? Então nós estamos reunidos aqui, tem uma cabeça pendurada ali? Não, é porque nós estamos falando a linguagem espiritual do reino. Jesus Cristo diz que nós somos templo da sua habitação. Ele está no meio de nós, mas Ele está em nós e Ele age através de nós. A Bíblia diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Do mesmo jeito que o Pai agiu sobre o Filho age sobre nós. Por isso que Ele diz, Ele é cabeça da igreja, da comunidade, do corpo, daqueles que salvos o reconhecem como a manifestação do Deus invisível. Por isso que é uma cabeça invisível, mas é real porque Ele derrama sobre nós a unção do Espírito. É Ele que nos faz unidos, é Ele que nos faz comungar de uma mesma fé, é Ele que nos faz unidos em um só batismo, é Ele que nos faz unidos em um só Espírito, é Ele que constrói a unidade do corpo. E é por isso que nós nos sentimos reconciliados com Deus, porque fomos reconciliados no momento em que Ele leva sobre si os nossos pecados e nos faz alvos como a neve, a fim de que nós possamos experimentar a graça e o poder de Deus, que nos transporta do reino das trevas para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Então pronto, veja o verso seguinte, Ele, volta por favor, volta. Cabeça do corpo é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então o que Jesus espera de todos nós e da sua igreja e de tudo mais? Que Ele tenha a primazia, que Ele ocupe o primeiro lugar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Ele disse: eu chego até vós realizando a obra do reino, é chegado até vós o reino. Então Ele tenha a primazia, porque só vai dar a primazia a Jesus quem experimentou a obra de Jesus na sua vida. Caso contrário, ele não tem nem como fazer isso. Então é importante que nós tenhamos uma experiência com o Senhor, que nós possamos conhecer o Senhor espiritualmente na nossa dimensão espiritual, a fim de que a nossa vida seja tocada pela graça e pelo poder de Deus, que não somente uma revelação histórica, nem apenas uma teoria, mas é um Espírito vivo que comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que estabelece conosco uma relação de relacionamento. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós estamos então buscando uma reconciliação com aquele que pode nos estabelecer conosco uma igreja, uma comunidade, um corpo do qual nós somos membros e do qual Ele é cabeça. Isso é diferente de qualquer outra organização sobre a face da terra. Esta organização é totalmente diferente, porque antes de ser uma comunidade organizada do ponto de vista administrativo, ela é uma organização espiritual. É o Espírito de Deus que dá os dons, é o Espírito de Deus que capacita, é o Espírito de Deus que organiza, é o Espírito de Deus que orienta espiritualmente. Por isso que Ele dá uma garantia: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é por causa da nossa força, da nossa estratégia, da nossa capacidade, é por causa da espiritualidade que existe na formação do corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. Se a gente entender isso e se a gente se submeter à liderança desta espiritualidade divina, então nós construiremos uma igreja cada vez mais espiritual, cada vez mais relacionada com o Deus poderoso da criação e o seu Filho que se manifestou entre nós para ser cabeça da nossa comunidade, cabeça da igreja. É difícil separar uma organização puramente humana do nosso tempo, da nossa época, daquela organização eterna, divina, que o Senhor está construindo com cada um de nós. Mas pela fé nós temos que nos perceber mais do que uma organização, mais do que um grupo reunido com interesses e com dificuldades relacionais e com disputas interessantes disso ou daquilo. Nós temos que transcender isso e entender que nós somos o corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. Portanto, toda diretriz vem dele,
toda orientação vem dele, toda direção vem dele. Então temos que aprender a ver a igreja, não apenas como uma organização, mas como corpo de Cristo. Corpo este, cuja cabeça é o Senhor. Corpo este que é formado espiritualmente, muito mais do que administrativamente. Então vamos ver mais um passo lá, vamos ver mais um pouco, vamos até o 23. Então, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, meus irmãos, se nós pararmos para pensar o privilégio que é nós sermos crentes, cristãos, é porque nós temos em nós temos o Senhor, nós o recebemos pela fé. Ele colocou o Espírito dele dentro de nós, mas nele reside toda a plenitude de Deus. Então, quanto temos que conhecer e prosseguir em conhecer até chegar a essa plenitude? E acredito que nunca chegaremos, porque é muito maior do que a nossa capacidade limitada, mas também é um desafio extraordinário, porque podemos crescer espiritualmente, avançar espiritualmente, amadurecer espiritualmente, sermos avivados, cheios da graça do Espírito, do poder de Deus, e cada dia mais o que a igreja representa aos olhos de Deus, ela representará aos nossos olhos, ela representará no nosso meio, mais do que uma organização, ela representará a plenitude de Deus em Cristo e a plenitude de Cristo na sua igreja. É um fenômeno fantástico espiritual, é uma bênção sem medida. É algo que a gente tem que de pé louvar a Deus e agradecer, porque se em Cristo habita toda a plenitude de Deus, e se Cristo organizou a sua igreja e é a cabeça da sua igreja, existe um resquício de plenitude que pode ser derramado no meio de nós. Isso se chama avivamento espiritual. É quando as pessoas têm consciência da presença de Deus. É quando as pessoas têm consciência da ação transformadora do Espírito Santo. É quando as pessoas têm consciência de que vale muito mais a obra de Deus através de nós do que a nossa obra pessoal e particular. É a obra de Deus que vai dando dons aos homens e capacitando os homens para uma experiência transformadora. Então nós precisamos dessa reconciliação com Deus, desse entendimento da liderança de Deus sobre nós. Nós temos que nos reconciliar com Deus. Não podemos estar em conflito com o Senhor. Precisamos que entre nós e o Senhor haja uma profunda e íntima comunhão. Veja o verso seguinte, olha só, verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre o céu. Então, tudo que diga respeito a cada um de nós, a Bíblia diz que ele fez a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por meio dele, todos nós fôssemos reconciliados consigo mesmo, e todas as coisas que existem sobre a terra ou nos céus estão inclusas nesse elemento de reconciliação. Então o que o Senhor quer? Reconciliar o mundo com Ele. Mas se o mundo não o conhece, o Senhor quer reconciliar pelo menos aqueles que têm consciência da sua importância no meio em que nós vivemos. Então o que quer a palavra de Deus nos alertar e ensinar? Que nós devemos estar em relação de comunhão com Deus, ao ponto de entendermos que nele reside toda a plenitude de Deus, e Ele quer que nós, pelo seu sangue derramado na cruz, tenhamos uma vida reconciliada com Ele e com o seu propósito, tanto no céu quanto na terra. Verso seguinte, para a gente ver, 21, e a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Antigamente a gente pensava de uma maneira errada, antigamente a gente não tinha uma clareza de entendimento, mas agora em Cristo Jesus nós estamos abrindo os olhos do nosso entendimento. Veja o verso
verso 20, vai até o 23, 22. Diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então ele está dizendo que naquilo que ele realizou por nós, na cruz do Calvário, ele fez a nossa reconciliação, aquilo que eu disse no início, ele nos reconciliou na sua morte, ele nos reconciliou, e ele vai dizer mais adiante, para que na sua ressurreição, nós com ele, então ressurgimos para uma novidade de vida. Veja o verso 23, diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual evangelho eu, Paulo, me tornei ministro. Então o que ele queria? Não deixe escapar do seu entendimento, nem do seu coração, nem de nada que esteja dentro da sua experiência pessoal, a esperança deste evangelho, que foi uma bênção de Deus, que veio até nós para estabelecer conosco uma reconciliação. Paulo disse, isso é tão extraordinário, que eu me tornei ministro deste evangelho. Paulo então está nos dizendo esta coisa maravilhosa. Então, tudo isso é para que a gente entenda que Deus pretende nos reconciliar com Ele, e essa reconciliação não é reconciliação com um amigo de jornada ali, com uma pessoa no meu trabalho, não é esse tipo de reconciliação. É uma reconciliação da nossa vida que vivia no império das trevas, com o Deus poderoso da criação, que nos transportou de uma realidade espiritual para outra realidade espiritual. Então o que Paulo quer? Que nós temos consciência disso, percepção disso, para que nós possamos compreender o quanto isso representa para nós como crentes, para que a nossa fé não seja uma fé rasa e não esclarecida e não compreensível, do quanto que ela representa do amor de Deus por cada um de nós em particular, né? Agora eu queria que nós dessemos um terceiro passo. Vem o novo posicionamento de cada um de nós. Eu queria que a gente lesse agora Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Vamos voltar, 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você acredita em Jesus dessa maneira? Você acredita em Jesus dessa maneira? A grande maioria não acredita. A grande maioria rejeita. Mas a Bíblia está dizendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como que pode ser? É um mistério profundo de como que Deus habitou com sua plenitude a vida do seu Filho, que Ele deu por nós pecadores na cruz do Calvário. Esse mistério é o mesmo como o Espírito Santo habita com toda a plenitude dentro de você. O Espírito Santo não habita em você pela metade. O Espírito Santo não é cortado em pedaços para ocupar um pedaço da sua vida. Ele é pleno dentro da sua experiência pessoal. Agora, a sua experiência pessoal é que te limita a perceber a grandiosidade dele. Por isso que nós precisamos entregar a nossa vida à liderança do Espírito. Por isso que nós precisamos reconhecer a plenitude do Espírito dentro das nossas vidas e consagrar as nossas vidas ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz, santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Separai, pois, o vosso corpo para ser templo da habitação do Senhor, porque o Espírito na sua plenitude pretende alcançar um espaço relevante e significativo na vida de cada um de nós. Assim é que nós recebemos plenamente o Senhor, ou nós o recebemos parcialmente, não porque Ele venha por partes, mas porque nós não conseguimos abrir plenamente a nossa experiência e a nossa compreensão para entender a sua grandeza dentro da nossa experiência pessoal, né? Veja só o verso, vamos agora ver o verso de número 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Então a Bíblia está dizendo que se nós nos posicionamos em Cristo, nele nós estamos
aperfeiçoar, ou seja, aperfeiçoar significa todos os dias crescer espiritualmente, até que tenhamos a plenitude. Enquanto isso, nós estamos num processo de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento. Por isso que a igreja não pode ficar sempre do mesmo jeito que ela é. Ela tem que todo dia ser uma igreja melhor, todo dia uma família melhor, todo dia uma pessoa melhor. Melhor não do ponto de vista puramente quantitativo, mas melhor do ponto de qualitativo. Eu sou cada vez mais uma manifestação do Deus poderoso, invisível, que em Cristo Jesus, em quem habita corporalmente toda a plenitude de Deus, Ele que se entregou por mim, e que disse que não me deixaria órfão, mandaria o seu Espírito para morar em mim. A plenitude do Espírito está na minha experiência pessoal. Eu tenho que então entregar-me, abrir-me, permitir que o Senhor me encha do seu Espírito, da sua espiritualidade. Ocupe as partes da minha vida, ocupe as áreas da minha mente, ocupe as áreas do meu sentimento, ocupe a intimidade do meu coração e faça nascer de dentro para fora um rio de águas vivas, né? Veja só, agora vamos ver o verso 12. Verso 12, olha o que diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os... Então diz que nós também podemos nos posicionar, quando nós nos batizamos na morte de Cristo, sendo com Ele sepultados, e reerguemos com Ele na sua ressurreição. Então o batismo é um símbolo que mostra que nós não somente temos um comprometimento formal, mas temos uma identidade com Cristo que morreu por nós, e com Cristo que ressuscitou conosco, por nós, e nele nós somos mortos para uma velha vida e redivivos para uma novidade de vida. É isso que faz a gente crente. Não é o que a gente veste, o que a gente come, não. É o que a gente é em Cristo Jesus. É isso que faz a gente ser crente. É a nossa relação com o Senhor e a nossa identidade com Ele. Veja aí o verso 14. Olha o verso 14, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando esse papel de dívida na cruz do Calvário. O que ele diz? A sua dívida está paga. Aquilo que te levava para o cativeiro foi cravado na cruz. Aquilo que te traz angústia, cravou na cruz. O pecado que te envergonha, cravou na cruz. Tudo que podia ser aquilo que era contra você, foi cravado na cruz. Por isso que Ele pôde te libertar do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque tudo que te impedia, Ele cravou na cruz. Ele fez com que aquilo que podia trazer condenação para você, fosse lançado sobre o Senhor, que levou sobre si a nossa condenação. Por isso que a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carnalidade da carne, da vida, mas andam segundo o Espírito. Então andar segundo o Espírito é andar na esfera da graça de Deus. Veja mais um aí, verso 15, para a gente terminar. Verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente aos expôs ao desprezo, triunfando deles Então está dizendo que Jesus Cristo triunfou de todos esses principados e potestades na cruz. Então a cruz é o elemento central do cristianismo, porque a cruz é a demonstração do amor de Deus incondicional, de dar o seu Filho em quem habita a plenitude do divino, para que Ele, morrendo na cruz, pudesse publicamente demonstrar a vitória de Deus sobre todas as potestades e todos os principados. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos à direita do Pai, com Jesus. Não estamos lá? Na Bíblia não diz que estamos à direita do Pai? O Jesus não está lá? Nós não estamos em Cristo? Estamos lá.
E onde é que estão os principados e potestades nesse momento em relação a Cristo? Estão debaixo dos escabelos dos seus pés. Se estamos em Cristo, se com Ele estamos na plenitude do trono, se com Ele estamos guardados, então esses principados e potestades não têm poder sobre você, não têm poder nem autoridade sobre você, porque Ele já pregou isso na cruz, Ele já levou as consequências disso. Agora Ele está dizendo que você é livre. Ele te libertou do império das trevas e te colocou debaixo do reino do Filho do seu amor. Se você está em Cristo, potestades e principados estão subjugados a Cristo, e se você tem uma aliança com Cristo, você está protegido desta invasão. Por uma razão, então, nenhum crente vai ficar possesso de nenhum demônio, a menos que ele convide o demônio para entrar na sua vida. Aí é uma decisão pessoal, mas de outro modo, você é mais do que vencedor, a Bíblia diz isso. Então é uma bênção, né? Então eu gostaria que nós terminássemos agora de uma maneira muito natural e tranquila, lendo o capítulo 15 do Evangelho de João. Quer ver como é que diz o Evangelho de João? Capítulo 15 é o Evangelho de João, por favor. Olha só para vocês agora fecharem essa reflexão. Então nós vimos que nós precisamos ser resgatados pelo Senhor, precisamos ser reconciliados com Ele, precisamos nos posicionar nele para que a gente possa ser mais do que vencedor. E olha o que é o posicionamento, a palavra final. Capítulo 15 de João, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então ele está dizendo, olha, eu e meu pai somos essa representação. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Veja o passo seguinte. Olha lá, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que frutifica, ele limpa para que produza mais fruto ainda. O que é que o Senhor quer fazer conosco? Ele quer purificar nossas vidas. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Cuidai, pois, que o Senhor seja a primazia em tudo, como disse Paulo. Na vida de cada um de nós, o reino de Deus em primeiro lugar. A justiça de Deus praticada como um ato comportamental coerente com o propósito e os princípios da palavra. E todas as demais coisas serão frutíferas e acontecerão dentro da vontade de Deus, né? Verso 3 agora, verso 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. Ó, você, crente, já está limpo pela palavra que Jesus falou. Mas veja só o passo seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis produzir, se não permanecerdes em mim. O que Jesus está dizendo? A vida frutífera é uma vida de permanecer, é uma vida de comunhão, é uma vida de identidade, é o reconhecimento de todas estas coisas especiais. Mais um versículo aí para encerrar, vamos lá? Olha só: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, espiritualmente falando, nada podeis fazer. Se você quer fazer algo espiritual, espetacular na sua vida, transformador, algo que mostre a obra de Deus na sua vida, entenda que isso é obra do Espírito Santo, não é obra humana, é obra divina. Ele vai usar o vaso que você é, mas o conteúdo é o Espírito que vai conduzir. Abra sua vida, deixe o Espírito colocar dentro da sua vida a bênção da sua tão grande salvação, do seu cuidado, para que você possa em todo o tempo sentir que você é uma pessoa especial aos olhos de Deus, porque é. Ele quer que você se reconcilie com Ele. Ele fez um esforço grande para você passar por essa experiência. Ele foi capaz de dar-se a si mesmo na cruz do Calvário para demonstrar para você o amor dele, a fim de que você pudesse experimentar
a graça de Deus, o poder de Deus. Não troque a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Pode ser que no momento a lentilha seja boa, agradável, um alimento até bom, mas o que perdura para a vida eterna é a sua alma alimentar-se do Deus vivo, do pão vivo que desce do céu, da água viva que a sua alma deseja beber, para que até quando passar este tempo, você ainda esteja na casa do Pai, participando da árvore da vida. Deus abençoe a nossa igreja e nos ajude a compreender que nós precisamos ser resgatados pelo Senhor. Precisamos estar reconciliados com o Senhor. Precisamos estar posicionados no Senhor, crendo nele de todo o nosso coração. E precisamos experimentar, frutificar, estando nele permanentemente ligados, vinculados, caminhando com ele. Somos uma igreja, um corpo, ele é a cabeça, que ele tenha liberdade de dirigir cada um de nós, para que a igreja seja totalmente dirigida por ele. Amém?